Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Que possamos usufruir deste ambiente harmonizado pelos nossos queridos irmãos benfeitores, a fim de que possamos ter o melhor aproveitamento daquilo que viemos buscar aqui hoje. Quem acompanhou o estudo da Dona Luzia, vale lembrar das ferramentas que Deus nos oferece em todos os momentos, em todas as situações e até mesmo pessoas. Pessoas são ferramentas mais abençoadas em nossas vidas, porque com a convivência, a tolerância, a compreensão, nós conseguimos seguir com o nosso roteiro reencarnatório, que eu acredito que a grande maioria de nós veio aqui para evoluir espiritualmente. Ferramentas de Deus, meus irmãos. Assim como quando nós nos colocamos à disposição de alguém, ou de alguma entidade, ou de alguma casa, a fim de que nos tornarmos ferramentas em benefício ao próximo, lembremos muito de que pessoas em nossas vidas, principalmente as difíceis, são ferramentas preciosas que Deus nos ofereceu ao nosso refazimento, à nossa evolução espiritual. Então abençoemos sempre, principalmente aqueles que convivemos junto dentro de nossos lares, com muita paciência, muita resignação e amor, porque isso, no final das contas, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Importantíssimo. Então, ferramentas, tudo é ferramenta, meus irmãos. Se tratando de evangelho, todas as citações são ferramentas para o nosso benefício. Está aí a necessidade do quê? Da gente ter as atenções voltadas sempre para leituras, estudos do evangelho, livro dos espíritos, mediunidade. São ferramentas que nos beneficiarão, nos auxiliarão a nossa verticalização da alma. É aquilo que nós buscamos. Quanto mais conseguimos evoluir, vamos dizer assim, mais nos harmonizamos com o todo, mais nos tornamos resignados, tolerantes e compreensivos, se tratando de indulgência com as faltas alheias, porque cada ser humano, e até os irmãos que não estão encarnados, têm os seus graus de dificuldades, têm a sua maneira de ser, de agir, de pensar. Então não cabe a nós preocuparmos com aquele irmão que está ao nosso lado, e sim, sempre, conosco mesmo. É a tal da vigilância. Às vezes achamos que a vigilância, o vigiar e orar, é a vigilância com o próximo, com o outro irmão, prestando atenção o que ele está fazendo de bom ou de ruim. E não foi isso que Jesus nos disse. A vigilância é com nós mesmos, não com o próximo. O orar não é orar para compreender, orar para ter paciência, não. Orar é para se conectar com o Criador, para sentir a presença dEle em nossa essência, e assim nos tornarmos um pouco mais dóceis, praticar mais a lei do amor. Então é vigilância que eu trouxe aqui para nós refletirmos juntos hoje. Porque quando
criamos o hábito de vigiar-nos. Nós estamos nos prevenindo a certos erros que cometemos no passado e que não foi bom para a nossa existência, e assim para não cometermos os mesmos erros novamente. Prevenir acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Então, esqueçamos o próximo somente é a ferramenta para o nosso auxílio, não para a nossa crítica e o nosso julgamento, é para o nosso auxílio. Seja ele uma pessoa boa ou uma pessoa difícil, são ferramentas abençoadas. Lembremos sempre. Então, vigiemos no trato com as pessoas, meus irmãos. Por quê? As nossas fraquezas nos prendem à retaguarda espiritual, induzindo-nos a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. Então, tudo que foge, meus irmãos, ao bem ou às leis do amor ou às leis de Deus, nos retarda. Não vai nos retroceder, mas vai retardar, vai nos fragilizar na nossa marcha. Fraquezas essas eu não vou citar, porque cada um sabe de si. É importante nós nos reconhecermos, através, principalmente, que tanto falamos aqui, que é a reforma íntima. Como espíritas, conhecedores do Evangelho, à luz da terceira revelação, grande é a nossa responsabilidade. E por isso, precisamos estar vigilantes com relação aos nossos próprios atos, palavras e pensamentos, para que externem sempre o que de melhor temos aprendido na doutrina que nos felicita o entendimento. Eu sempre falo e repito e torno a dizer, meus irmãos, a doutrina espírita é uma bênção na vida de todos nós, porque as explicações dos irmãos benfeitores espirituais para o nosso benefício, para o nosso auxílio, ao nosso conforto das nossas aflições, enfim, em tudo em nossas vidas, a doutrina espírita nos oferece de bandeja, de graça. Pena nós relutarmos, às vezes, a não compreensão ou a não atuação do Evangelho em nossas vidas. Mas isso faz parte, é por isso que estamos aqui, encarnados, é por isso que estamos aqui hoje, buscando um conforto, um conselho, uma palavra. Então vejamos a responsabilidade de quem tem o contato com o Evangelho e não utiliza. Dona Luzia também citou isso aqui no estudo dela. E muitos estudam, mas poucos praticam. Então, vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e para toda a humanidade, evitando assim colaborar para o acréscimo das ansiedades que envolvem tantas pessoas nos dias atuais. Vigiar os pensamentos. Nós já ouvimos tantas e tantas vezes a força do nosso pensamento
cria, meus irmãos, gera. É rápido, e é rápido, muito rápido. Pisou no pé, a cabeça já manda a boca falar coisa que não deve. É muito rápido o pensamento. Então temos que vigiar o pensamento. É o comando. Vigiar as palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando, sempre que possível, palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Palavras, aquela mensagem não muito boa que chega aos nossos ouvidos, a vulgar fofoca, né? Ou a crítica. Bate no nosso ouvido, a gente já vira para o lado e já rebate para outro. Mesma coisa, os mídias sociais. Chega uma notícia ruim, nossa, como que foi? Pum, compartilha. Não, gente. Sejamos então o ponto que para por ali o mal. Se for coisa boa, passa para frente. Se não for coisa boa, gente, para na gente. Não passa para frente. Não divulguemos, não falemos nunca no mal, seja ele qual for. Mas Marcelo, é um absurdo, as pessoas têm que saber. Elas vão saber, de um jeito ou de outro, mas que não seja pela nossa boca, porque o mal está presente, meus irmãos. Mas ai daquele que propaga o mal. Então, quando falamos, nós estamos divulgando o mal. Mas não fui eu que fiz, não importa. Falou, está comentando, está botando para diante o mal. A gente tem que ser o ponto que para o mal, não que continua. Quebrar esse elo da corrente. Vamos lá. Vigiar ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, no auxílio aos necessitados. Aonde? Na casa espírita? Nós vamos agir no bem? Ser instrumentos, que eu acabei de falar aqui, instrumentos úteis, ferramentas úteis, né? Ferramentas úteis nas mãos da espiritualidade maior. Só dentro da casa religiosa será, meus irmãos? Não. Em todos os momentos, até dormindo. Sejamos sempre a ferramenta boa, de boas ações, principalmente quando aquelas pequeninas ações que não nos custa nada, nem tempo, nem dinheiro, principalmente essas 5 minutos, 10 minutos da nossa vida, com uma atenção, com um aperto de mão, uma palavra, um gesto, uma ação boa ao próximo. Vigiemos as ações. Vigiar então será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser, olha só, vigiar será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, amar, ajudar e servir sempre, em nome de Jesus, em favor de nossa própria felicidade espiritual. Sou até meio egoísta, né? Nossa própria felicidade espiritual. Mas quem não quer essa felicidade, meus irmãos? O que buscamos em nossas vidas? Paz, tranquilidade, felicidade, alegrias. Então, como teremos alegria se não vigiarmos aquilo que sai da nossa boca, ou que nossas mãos, e principalmente
o que nosso pensamento agita dentro de nossos corações. Prestemos atenção para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, porque é muito fácil, meus irmãos, pois o comodismo nos deixa à deriva e perdemos às vezes grandes oportunidades, às vezes uma encarnação inteira por conta disso, por conta de falta de esforço e de vigília. Vigiar a quem? A nós mesmos. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz uma grande lição psicografada pelas mãos de Chico Xavier, a lição de número 34, intitulada de Guardemos o Cuidado. É um estudo feito baseado no versículo 15 de Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, onde ele diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Lembremos, vigiar e orar. Emmanuel começa: o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Aquele irmão, muitos de nós mesmo, acontece, se não estivermos vigilantes, estamos na total cegueira espiritual, totalmente alheios ao próximo, ou egoísmo aflorando dentro de nós. Não enxergamos a beleza nas coisas pequenas ou nas pessoas que nos acercam, porque nossa visão está voltada aonde? Muitos já devem ter até ouvido: a gente só dá aquilo que tem no coração. Então, se nós tivermos essa visão turva, como enxergar a beleza das coisas e das pessoas? Tenho muito problema às vezes em casa, porque eu gosto sempre de enxergar o lado bom das pessoas e das coisas, dos acontecimentos. E aí às vezes a patroa fica meio brava comigo: você só vê as coisas boas. Eu falei: mas de que vai adiantar eu ficar enxergando as coisas ruins nas pessoas, ou da situação que já está ruim uma situação, ainda vou chegar lá e botar mais fogo na lenha, tacar gasolina na fogueira, né? A gente tem que enxergar o lado bom da coisa, ou das pessoas. Não pode ficar turvo, enxergar do jeito que a gente acha que deveria ser, né? Quem somos nós? Está aqui: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Meus irmãos, nós somos seres individuais, nós temos nosso registro, nossa individualidade perante o Criador. Ninguém é igual a ninguém, nem um filho, um irmão com o outro, uma esposa com o marido. Não tem como. Então, como que nós vamos examinar aquilo que aquele irmão está sentindo ali? Não dá para saber o que passa no coração de cada um. A gente não sabe. Mal e mal conseguimos saber o que passa nos nossos sentimentos. Quantos irmãos aqui
não estiveram sentados pensando na própria vida e não compreendendo certas coisas? Como querer compreender o outro? Temos que respeitar, respeito pelo próximo. E se ele pensa diferente de mim, claro, ótimo, ele tem a opinião dele e nós temos a nossa. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. A conduta dos outros supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares, lhes são característicos, né? Então a gente costuma comparar, né? Comparar fulano com ciclano e beltrano. Esse serve, aquele não serve, esse é bom, aquele é ruim. Não, gente, para. Sigamos. Sigamos. Deixa cada um com a sua conduta. Porque todos nós, sem exceção, teremos que responder um dia pelos nossas atitudes, nossas palavras e nosso pensamento perante a espiritualidade maior, ou quiser os irmãos dizer, perante Deus, ou perante o tribunal de justiça divina. Cada um vai ter a sua oportunidade. Então não cabe a nós, né, examinar, ficar o que ele está fazendo errado, o que ele está fazendo certo. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Se estamos embasados no Evangelho, seguindo sempre as orientações contidas nele, nos estudos, não podemos nos deixar o quê? Influenciar pelo mal. E eu confesso, meus irmãos, é muito fácil se deixar influenciar pelo mal. Porque é o ditado, a gente vai onde a banda toca e a gente vai seguindo atrás. Mas aí a gente lembra da palavra da nossa mãe: se todo mundo pular do telhado, você também vai? Então o Evangelho nos explica certinho a conduta moral que devemos seguir. Não deixemos que o mal nos influencie, meus irmãos. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombra em toda parte. Aquilo que eu falei no início, né? A gente oferece aquilo que a gente tem no coração. Se estamos na sombra, o que ofereceremos? Vigilância. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais, confusão na nossa cabeça, confusão de amor com a carne. Não podemos deixar confundir nossos sentimentos. Nós somos o quê? Espíritos. Então, amor, meus irmãos, é de âmbito espiritual. Paixão é da carne. Amor é do espírito. A gente não pode confundir uma coisa com a outra, senão isso traz problemas para nós depois,
tal como o sentimento de posse, ciúmes e por aí vai. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Vejamos a confusão. Por que se veste tão bem, né? Só vai ali na padaria, para que colocar uma roupa dessa? E daí? Se a pessoa se sente bem, e daí? O que nós temos a ver com isso? Aí se a gente vê uma pessoa maltrapilha, sem banho, mas olha lá, também está lá. Não faz sentido, meus irmãos. É com o começo do estudo, a gente tem que vigiar a nós mesmos, não ao nosso próximo. Isso também se trata. Viu, incomodou, se incomodou, o que viu, está faltando a vigilância. Está faltando. Entende? Como é rápido, mas é assim que funciona. Então deixa a pessoa usar a roupa que ela quiser. Ela é vaidosa? Ótimo, que bom para ela. Ela não é vaidosa? Que bom para ela também. Se sente bem assim? Se sente bem assim. E nós? Será que nós nos sentimos bem da maneira que nós nos vestimos para ir até a padaria, ou para ir até o cinema, ou para vir aqui na casa religiosa? É isso que a gente tem que se preocupar. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Olha o julgamento. Ixi, que lá vai virar vereador e vai para o caminho errado e vai se perder, isso e aquilo, e vai virar um político. Não é assim? Quando algum amigo nosso entra na política, vai mamar no governo. Na hora, gente. Não tem como falar que não, na hora. Mas quiçá, a gente não sabe. E se aquele irmão vai fazer uma diferença? A gente não sabe das pessoas. Essa é boa. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento das oportunidades, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Aí já vai a suspeita, né? Do que aquele meu amigo ali do lado, meu vizinho, está fazendo, que está prosperando. Imagina só, meus irmãos, que feio isso, né? Feio. Mas a gente pensa, a gente é falho em vigilância, a gente não vigia. Já cutuca a mulher, olha lá, olha o carro que ele trocou agora. Entende? É coisa pequena, é bobagenzinha para nós. Mas essas bobagenzinhas, meus irmãos, é que atrapalham nossos processos evolutivos. É isso. Não é as coisas, grandes besteiras que a gente faz na vida que atrapalham, não. É as pequenas. Porque juntam as pequenas e se torna uma coisa grandiosa e que atrapalha. E muito a nossa vida. Daí, vigilância.
Então não suspeitemos do que o nosso vizinho está fazendo, deixa ele lá. Depois, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, ele que vai responder por ele mesmo. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Aquelas belas discussões entre amigos que onde um tem uma opinião e o outro não concorda, aí vira um tribunal de justiça dentro da sala de estar, e que eu estou certo e você está errado, e assim por aí vai. Aí chega aquela azia total, onde acaba às vezes até desfazendo amizades, né? Quando a treva se estende, lembremos, meus irmãos, opinião, cada um tem a sua, a gente tem que também respeitar. Ah, mas aquele fulano não gosta do espírita, do espiritismo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Deixa ele lá, vai. Não é obrigado a gostar. Quantas e quantas vezes eu ouvi familiares falando: mas você vai muito na casa espírita? Ai, toda noite. Eu dou risada. Do tipo, eu vou, eu gosto, eu vou, eu preciso. Você não precisa? Não, graças a Deus, que bom para você. Mas eu preciso. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. É a aflição, né? A aflição, principalmente a psicológica. Por quê? Enxergamos sempre o lado mal das coisas, vemos, ouvimos e propagamos nada relativo à edificação, ao bem e ao amor. As trevas tomam conta da gente. Quanto mais voltados ao bem, mais esse bem irá retornar a nós. Da mesma maneira, as trevas. Se somos pessoas negativas, como ter positividade na vida? Mas dá tudo errado para mim, Marcelo. Ótimo, está sendo abençoado, está conseguindo resgatar falhas passadas. Agradeça a Deus por isso. Rogue forças, não que pare o sofrimento, mas que roguemos sempre a Deus, para que sejamos fortes para superar as nossas aflições. E no Evangelho também nos ensina como superar tudo isso. O consolo, e através da resignação nós compreendermos tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim. Então, quando estamos mergulhados nas trevas, virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Enxergamos o mal em tudo. Até os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Os irmãos devem conhecer Chico Xavier. E Chico não só psicografava livros, cartas, mas ele era atuante na sociedade, no auxílio ao próximo. Aí, quando as pessoas estão na treva, elas olham toda essa benemerência, o que eles dizem? É um tolo aí, fica dando comida de graça para os outros. Eu estou citando Chico, mas muitas pessoas passam por isso.
lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados, então, pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é um remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Silêncio. Daquela frase: se não tem nada bom para falar, não diga nada. É a melhor coisa a se fazer. Então, vigiar não quer dizer apenas guardar a si mesmo, mas significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. A vigilância constante, como nos foi ensinada por Jesus, é condição indispensável para conseguirmos a vitória sobre nós mesmos, facilitando o nosso reencontro com a verdadeira vida. Reparem, é condição indispensável para a gente conseguir vitória no quê? Na nossa vida. Mas a vitória, meus irmãos, não é o que a gente imagina da matéria, de ser bem-sucedido financeiramente, ser uma posição social boa. Não, a vitória nossa é quando nós conseguimos combater, meus irmãos, o mal que existe em nós mesmos. Não é o mal que está lá fora. Essa é a maior vitória do ser humano, do ser encarnado. A gente já veio aqui para isso, porque somos seres milenares, possuímos uma bagagem enorme desde a nossa criação e, infelizmente, ou felizmente, porque senão não seríamos o que somos hoje, nós praticamos erros, praticamos o mal, e esse mal ele fica guardado até que um dia a gente consiga tirar ele de nós. E é esse mal que a gente tem que trabalhar, meus irmãos. Não é o mal do vizinho que está jogando lixo na tua calçada, porque isso tudo é passageiro. Agora, quando conseguimos combater o mal que tem aqui dentro de nós mesmos, nossos defeitos, nossas imperfeições, aí sim é uma grande vitória na nossa vida. E é isso que Deus nos recomenda. E o Evangelho vem nos explicar como fazer isso. É o nosso roteiro. Só para finalizar aqui, então, muitas vezes, descuidados da vigilância, entregamo-nos ao comodismo, compartilhando a experiência daqueles que ainda se comprazem na ilusão das glórias e facilidades terrenas, e acarretando assim para nós sérias consequências para o futuro. Se vigiarmos nossos atos, evitaremos escandalizar os que nos seguem e confiam em nós. Vejamos a responsabilidade da vigília, não só conosco, mas aqueles que se espelham em nós, aqueles que nos tomam como exemplo para a vida deles. Vejam bem, né? Então nós temos essa responsabilidade de nos vigiar, não só por nós, mas pelo irmão, pelos outros. Somos responsáveis por todos, meus irmãos, uns pelos outros. Não, é só a minha família aqui, não. Nós não somos todos filhos de Deus, todos irmãos, né? Esqueçamos então os laços consanguíneos, né? Preocupemos-nos uns com os outros, responsabilizemos uns pelos outros. Mas como, Marcelo? Sentimentos, olha, a vigília. Aquele cara praticou um mal, ora por ele, não aponta o dedo, ora.
Emite boas vibrações, bons pensamentos, para que ele não peque novamente. Porque, meus irmãos, de crítica o mundo já está cheio, de julgamento também. Não precisa mais. Bom, Jesus, segundo os ensinos de Jesus, o que contamina o homem é o que sai pela boca, por proceder do coração. E através do pensamento atraímos o bem ou o mal, pois nos ligamos às faixas vibratórias com eles condizentes. Jesus, conhecendo a nossa fraqueza, nos adverte que oremos, mas que vigiemos também, a fim de não cairmos em novas tentações. Então é isso, meus irmãos. Vigilância, resignação, indulgência, tudo que abrange ao bem. Lembremos sempre, não passemos o mal adiante, seja ele qual for, seja ela qual maneira for. Não divulguemos o mal, meus irmãos. Guardemo-nos, pois só assim nós um dia iremos alcançar essa felicidade e essa paz tão desejada, acredito, por todos nós, que é o que nós viemos buscar aqui hoje, ou que é o que nós buscamos para as nossas vidas. Vigiar e orar. Palavras de Jesus. Que Jesus nos abençoe, agradecendo sempre ao Mestre Divino a oportunidade do estudo do Teu Evangelho, roteiro em nossas vidas, agradecendo sempre aos queridos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes desta casa, no qual nos permitirmos estar aqui hoje, recebendo essa chuva de bênçãos, esse banquete espiritual, esses fluidos beneméritos que nos auxiliam, nos amparam e nos trazem o conforto. Que possamos sempre nos esforçar no bem, no amor e na caridade. Ajude-nos, Senhor, a combater o mal que existe dentro de nós mesmos. E te rogamos sempre, como eternos pedintes que somos, fica conosco, abençoa aos nossos queridos, aos nossos familiares, a nós todos, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.